Louvado seja Deus, na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar com vocês que a proposta da meditação dessa noite é o início da série de mensagens que foi divulgada para a igreja e nas mídias sociais relacionadas à glória do Filho de Deus, contexto celebração do Natal. Estamos aí desejosos de refletir sobre a encarnação do Verbo, a realidade de Cristo ter vindo e assim ter nos dado essa grande salvação. Bem verdade que é o costume da igreja estar refletindo nesse período. Temos aí ainda um outro domingo para dar continuidade com essa reflexão. Porém, irmãos, eu quero dizer a amada igreja, e tinha compartilhado domingo passado que tem alguns textos em meu coração, e eu confesso que fiquei relutando muito. A mensagem que eu preparei essa noite já está toda estruturada com os slides, os pontos, citação, toda ela está pronta, né? Está até aí para ser compartilhada. Mas eu quero confessar aos irmãos que eu não vou conseguir pregar essa mensagem que eu preparei para ministrar à igreja. Tem um outro texto que eu preciso falar com vocês. Eu creio que será uma palavra de exortação para a nossa vida. E eu espero que Deus nos permita receber da melhor forma. Que Deus me ajude a compartilhar, comunicá-la de forma fiel e em amor. Mas é um texto que já estamos trabalhando e eu gostaria de concluir esse texto. Entendi que não ficou tão claro e não consegui alcançar o objetivo que precisava, e sei que precisamos ouvir isso. Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, verso 25 ao 35, já expomos esse texto, mas eu gostaria de me deter um pouco mais hoje sobre essas três parábolas que ilustram essa verdade. De forma especial, falar sobre essa terceira parábola relacionada ao sal. O sal que perde o sabor e para nada presta. Então vamos ler a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o adubo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Necessitamos, ó Deus, discernir a tua vontade, conhecer a tua palavra e viver essa realidade. Pedimos, ajuda-nos a prosseguir como igreja, como discípulos do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, embaraçados, emaranhados em qualquer outra coisa que nos atrapalhe a caminhada.
mas que o Senhor coloque nossos olhos nos céus e coloque o nosso coração diante do Senhor, prontos para, se necessário, morrer pela causa do Evangelho. Pedimos a bênção do Senhor sobre essa noite e um despertar do Senhor em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre bom lembrar que nesse contexto existia uma grande multidão, e dentre essa multidão, os discípulos que tinham compromisso com Jesus, e aqueles discípulos mais íntimos de Jesus, chamados também pelos 12, aqueles que o Senhor chamou para uma missão especial. Diante desse cenário, Jesus volta-se para essa multidão e pronuncia os termos e as condições, as exigências para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Nós já falamos sobre isso. Jesus traz essa exigência: aqueles que querem vir após mim, aqueles que querem me seguir, precisam ter um amor evidente, autoevidente, um amor estampado, de modo que todos saibam que essa pessoa, que esse discípulo, ele ama mais ao Senhor do que a pai, mãe, mulher, filhos e filhas. Esse Jesus, ele também chama os seus discípulos que querem ter um relacionamento íntimo, verdadeiro com ele, a estarem dispostos a, se necessário, morrer por amor ao Senhor. É o que está no verso 27. Quem quiser vir a mim, tome sua cruz e siga-me. E no verso 33, esse mesmo Senhor também afirma que todos aqueles que desejam segui-lo precisam entender que sua vida inteira pertence ao Senhor, de modo que são chamados a um desprendimento, a não viverem para o mundo, mas viverem para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, tenta conter mais essa pequenininha. Irmãos, o que eu quero enfatizar e trazer a nossa reflexão é que os dias se tornam cada vez mais maus e difíceis. Passamos por tempos nebulosos e estamos enfrentando um ano muito difícil. É verdade que houve um abalo naquilo que tínhamos por normal e comum. Entendemos, passamos um período onde se tornou necessário existir um isolamento, um momento de ficar mais em casa, e até mesmo os cultos públicos se tornaram impedidos por um certo período. Sabemos que foi necessário, pelo momento inicial, até para compreendermos acerca do que estávamos passando, mas já sabemos, irmãos, do que se passa. Sabemos do quadro de pandemia que enfrentamos, sabemos do nome do vírus, sabemos dos tipos de ações e estratégias que são tomadas para minimizar essa contaminação. Sabemos das ações que estão sendo colocadas para vacinar, imunizar as pessoas. Sabemos de tudo isso e sabemos que temos que aprender. Sabemos que temos que aprender a conviver e lidar com esse período. E o que temos visto e percebido? Que ao passar deste ano, ao passar do tempo, mesmo após essa possibilidade de retorno, mesmo após o momento que deveria ser tão festivo e de celebração que a igreja por tanto tempo passou sem ter a possibilidade de estar convivendo, de cultuar juntos, mesmo após esse período, percebemos tanta resistência, percebemos tanta negligência, percebemos tanto afastamento. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer, irmãos, que existe claramente um período de evidências. Precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e saber se realmente estamos dispostos a ser discípulos, a ser igreja. Parece que ao passo que se aproxima o fim, e isso é uma revelação bíblica, em Apocalipse percebemos todas os juízos que serão derramados quando se aproxima o tempo do fim. E quem pertence ao Senhor será exigido mais, a evidência deverá ser cada vez mais nítida. Em contrapartida, aqueles que não têm compromisso com o Senhor também será mais evidente, também será mais estampado. E isso é confrontador, irmãos. Devemos analisar a nossa vida e perceber se realmente temos compromisso com o Senhor, ou se o nosso maior compromisso é com a nossa autopreservação, ou é com as nossas coisas, ou se o nosso amor é realmente evidenciado de modo que Deus seja glorificado e amado acima de todos, ou o nosso amor, ele é colocado em honra e em medida maior para com os outros do que para com o Senhor. Eu quero trazer essa palavra para a nossa vida hoje. Dentro desse texto aqui, percebam que Jesus trouxe essas 3 ilustrações. A primeira delas é desse construtor. Jesus com isso quer nos ensinar que é necessário para todos que desejam seguir Jesus perceber as implicações e o preço e a demanda que é exigida para todos que se habilitam a andar na mesma via que o Senhor. Veja o que o texto diz no versículo 28: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos, para fazer as contas dos gastos, para ver se pode concluir essa obra? Porque pode acontecer que, se você não fizer os cálculos, você precipitadamente, por entusiasmo, lance os alicerces, mas perceba que não tem condições, não tem recursos para construir, e aquela obra ficará inacabada, e aquele trabalho ficará incompleto, de modo que todos que passem por ele vão olhar para aquele monumento inacabado e vai dizer, e vai zombar, e vai relembrar o fracasso e a ruína do seu testemunho ou da sua ação. Com isso, irmãos, Jesus está ensinando e deixando estampado para todos que o seguir a Ele não é algo feito por entusiasmo ou por engano. Deve ser com consciência, com entendimento, com a certeza de que você entendeu e está disposto a investir, a se gastar, a colocar tudo o que for necessário para assim segui-lo como ele exige. Irmãos, isso é um chamado nosso entendimento, porque certamente para seguir Jesus nos termos de Jesus, para dizer sim a esse chamado, mesmo considerando todo esse cálculo, mesmo considerando que você não mais vai viver para o que você quer, mesmo considerando as implicações de até mesmo morrer por amor a Jesus se necessário, mesmo considerando as implicações de ter que abrir mão e estar desprendido e pronto para fazer o que o Senhor mandar, só é possível calcular nessa medida, nessa proporção e dizer sim, se você conheceu, se você teve um encontro, se você realmente teve os olhos abertos por aquele que é o autor e consumador da fé. Irmãos, quando Jesus chega em nossa vida, Ele nos transforma de forma completa. Não é uma transformação exterior, é algo que acontece dentro de nós. Nossa vida só tem sentido nele. Nós somos feitos de novo, ressuscitamos com Cristo. Irmãos, isso é um milagre da nova vida.
É isso que faz com que homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, digam sim, eu quero, Senhor, te amar acima de tudo, porque Tu és o meu Deus e meu Salvador. Eu quero colocar a minha vida e a minha agenda em torno do Senhor. Eu quero que as minhas decisões, as minhas escolhas, coloque o Senhor acima de tudo, porque o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é o meu Deus. Eu vivo para o Senhor. Sem o Senhor nada tem sentido. O Senhor sustenta a minha vida, a história, todas as coisas. Por isso, Senhor, é justo, é digno. Recebe o meu amor, recebe a minha adoração. E esses também dizem: Senhor, eu estarei pronto a morrer por Ti. Porque o Senhor, mesmo sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Senhor levou a nossa morte, o Senhor levou a nossa culpa, morreu a nossa morte. O Senhor ressuscitou em nosso lugar. Senhor, o que eu posso oferecer? Nada se compara com tão grande amor. Eu estou disposto a andar no mesmo caminho, a falar a mesma verdade, a viver a mesma realidade. E se necessário, tiver perseguições, acusações, intrigas, levantes, se me levarem ao martírio, Senhor, mesmo assim, continuarei a andar. São esses que dizem sim, porque mesmo calculando que a partir de hoje não vão buscar estabilidade, não vão buscar montanhas de tesouros, acúmulo de riquezas, esses que conhecem quem é o Senhor e sabem do reino por vir, esses que compreendem que o mais importante é aquilo que está nos céus, eles dizem sim, Senhor, eu reconheço tudo isso, eu reconheço, Pai, todas as implicações, mas eu quero te seguir, porque não há outro lugar para ir, não há outro lugar que eu queira estar. Eu quero continuar te servindo. A minha vida está em Tuas mãos. Os bens, minha saúde, meu tempo pertence ao Senhor para o Teu serviço. Eles dizem sim, porque conheceram ao Senhor. Foram salvos pelo Senhor, tirados das trevas e colocados na luz. Eles foram assim encontrados pelo Senhor. Por isso, irmãos, eles podem calcular. Eles podem entender que realmente as implicações são extremas. É um chamado radical. É colocar como prioridade. E uma outra ilustração, outra parábola é de um rei. Jesus, ele continua falando, são duas parábolas interligadas. Uma ajuda a entender a outra, e as duas ilustram todo esse cenário que Jesus está falando. Fala de um rei. Qual é o rei que, indo à guerra, ele não se assenta primeiro para tomar conselho se sobre 10 mil ele pode enfrentar quem vem contra ele com 20 mil. E uma vez que esse rei faz os cálculos e vê que não pode enfrentar, porque ele só tem 10 mil e vê outro rei com 20 mil, ele manda embaixadores e pede paz, condição de paz. Esse rei se rende, ele perde o domínio, ele deixa o seu reino, ele entrega o domínio a outro, mas continua vivo, preserva a vida. Jesus está dizendo isso. Vocês que querem me seguir, ou vocês que estão para decidir se vão seguir ou não, saibam as implicações e o custo de não me seguir, de não se render. Se vocês querem me confrontar, me enfrentar, saibam se estão prontos para me enfrentar. O mais sábio é perceber que vocês não podem me enfrentar. O mais sábio é perceber que eu sou um rei maior e mais forte, de modo que se rendam, se entreguem, deixem o domínio, para que assim eu esteja reinando sobre vocês. Irmãos, também é importante perceber os custos e as implicações do não se render, do não se entregar. Quando dizemos não queremos viver para o Senhor e viver para nosso reino, estamos confrontando a realidade do Senhor. Somos maiores do que Ele? Podemos realmente ir contra o Senhor? E por último, ele traz essa ilustração que é a que eu gostaria de me deter mais com vocês. Verso 34 diz assim: bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o adubo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que o sal, ele representa esses discípulos verdadeiros. O sal são os discípulos, os que têm as características de discípulo. Quais são as características do discípulo? Aqueles que amam ao Senhor acima de tudo, aqueles que estão prontos para morrer, aqueles que abrem mão de tudo pelo Senhor. Esses são chamados de sal, sal da terra, luz do mundo. O sal ele tem sentido, ele serve para influenciar, para preservar. O sal ele tem sentido quando é colocado em algo. Ele não é feito para ele mesmo. O sal não tem utilidade quando ele fica lá no saleiro parado. O sal ele é feito para ser colocado na carne, para que a carne ela não venha apodrecer. O sal é colocado no alimento para dar sabor. O que Jesus está dizendo é que o sal é bom. O discípulo é algo bom. O discípulo foi feito com uma função de seguir ao Senhor no mundo, de ser sal no mundo, de ser luz no mundo. Os discípulos são discípulos, a igreja, quando vive para o Senhor, quando amam ao Senhor acima de tudo, quando estão prontos para morrer, se necessário, por amor ao Senhor, quando abrem mão do seu comodismo, do seu conforto, para a glória de Deus. Mas quando a igreja não vive a realidade de ser sal, não vive a realidade de ser discípulo, quando o discípulo deixa essas características e abre mão da realidade pela qual foi chamado a viver, o que acontece? O que o texto diz? Se o sal perde o sabor, não presta para nada, não serve, não tem utilidade. Irmãos, isso é muito forte. Não ter utilidade, inútil, joga fora. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Vocês me dão ânsia de vômito, estou a ponto de vomitar, porque vocês não me servem para nada, vocês não fazem nada, vocês dizem que está tudo bem, que tudo está dentro do normal, mas na verdade, vocês vão deixar de ser igreja. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o meu candeeiro do meio de vocês. Era o que Jesus disse à igreja em Apocalipse capítulo 3. Irmãos, o que eu quero falar, e espero em Deus que o Senhor nos ajude a entender e discernir isso, é que os dias são preocupantes, os dias são maus. E eu tenho percebido que por vezes tem sido difícil encontrar. Irmãos, eu confesso aos irmãos que tem sido difícil como pastor. E eu sei que é um fenômeno não apenas de Solânia, não apenas de Betel Solânia. É um tempo difícil. É um tempo em que as igrejas, de modo geral, estão sentindo isso, percebendo isso, essa falta de compromisso, essa falta de comprometimento. Isso é falado nos grupos de pastores. Nós temos 55 membros. Fomos contar quantos membros estão aqui. E se formos contar quantas pessoas estão acompanhando agora, você vai fazer as contas e perceber que essas pessoas que deveriam, no dia do Senhor, que deveriam estar preparadas para cultuar ao Senhor, demonstrando assim o seu amor, honra e desejo de servir e ouvir a santa palavra, estão fazendo qualquer outra coisa, menos cultuando. É um período que a igreja estava começando a retornar e desejando voltar ao serviço santo. Escuta-se um alarde de um crescente
de nuvem e contaminação, parece que tudo volta a estaca zero. Irmãos, como está o nosso cristianismo? Ser discípulo, não, ser sal não é viver para si. Não, pastor, eu estou me preservando. Eu estou lendo, eu estou em casa, eu estou me cuidando, eu estou aqui pensando nas minhas coisas. Irmãos, a implicação disso é influenciar o outro. Sal influencia outro. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Que você investiu tempo em alguém? Qual foi a última vez que você gastou tempo, saúde, recursos, energia para ajudar alguém na caminhada? Como eu posso dizer que eu amo, honra ao Senhor acima de tudo, que o meu amor por Ele é maior do que todos, que eu estou pronto a morrer por amor a Ele, que eu estou pronto a renunciar, a abrir mão de tudo, se na prática do dia a dia não evidencia nada na minha vida? Se eu não ajudo outros a conhecer Jesus, se eu não falo do Evangelho, se eu não intercedo pelos perdidos, se eu não cuido da igreja, se eu não me disponho a servir, se eu não busco ao Senhor, que tipo de discípulos somos? Os dias são difíceis, irmãos. E aguarda muita coisa para a igreja ainda. A expectativa não é que nada melhore. Existem muitas lutas que ainda vão vir. Muitas pelejas vamos enfrentar. E o que devemos refletir é como estamos diante disso. Devemos refletir se realmente o nosso coração está pronto. Se nosso coração está pronto para seguir Jesus verdadeiramente. Eu tenho me deparado com algumas situações difíceis. Irmãos que têm evidenciado momentos de tristeza e desgaste. Sabemos, irmãos, que os dias são difíceis e muitos estão assim. Foi um ano atípico. Muitos me falam, pastor, eu estou sobrevivendo. Eu estou passando por um período que eu nunca passei antes. Estou com muita tristeza, estou muito cansado. Eu sei, irmãos, que existe isso. Que existe um período difícil que todos nós estamos enfrentando. Mas sabe o que eu quero destacar? É que quando enfrentamos momentos como esses, quando enfrentamos momentos de esfriamento, de tristeza, de guerra, o nosso coração deve estar buscando uma recuperação no Senhor. Devemos estar desejosos, não acomodados. Não podemos achar isso normal e ficar, é isso mesmo, o cenário é assim, está todo mundo assim, vamos ver. Não, irmãos. É numa busca intensa ao Senhor, é numa renúncia, no desejo, no clamor, numa expectativa de falar: Senhor, eu quero retornar, eu quero voltar. Minha alma descansa no Senhor e espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu não fui feito para ver cativo, não fui feito para ver em terras estrangeiras, eu fui feito para ver no templo, adorando ao Senhor. Irmãos, o que nosso coração deve almejar, desejar, é adorar o Senhor com tudo que temos e somos. E no período de maior luta, de dificuldade, seu coração deve estar pronto a servir naquilo que Deus te permitir servir, fazer aquilo que Deus te permitir fazer. Você não pode assumir grandes proporções, grandes coisas, como você gostaria ou tinha expectativa, mas faça aquilo que Deus colocou em sua mão. É no processo de serviço, de entrega, de dependência, de cuidado, de sacrifício, que nós vamos ver Deus tratando nossa vida. Vamos ver Deus agindo em nosso favor. Você pode dizer: pastor, que eu não quero me desgastar. Eu não quero
sofrer. Eu quero me preservar, eu quero me guardar. Irmãos, eu vou contar um testemunho pessoal. E não para minha glória, mas foi algo que aconteceu. Eu quero contar como exemplo do que Deus me permitiu, pela graça dele, fazer. Num período que eu tive estafa mental, eu estava extremamente desgastado. Física, espiritual, emocional. Minha mente, para que os irmãos entendam, não conseguia organizar ideias. Se eu lesse esses versículos, eu não conseguia reter informação. De modo que eu não conseguia botar pontos. Aqui é essa ideia, não. Quando eu botava o primeiro ponto e no segundo já esquecia o primeiro. Minha mente estava tão esgotada que quando eu começava a ler me dava sono. Um sono que era incontrolável. Como a mente não conseguindo absorver mais nada. Eu estava com o emocional tão abalado que se eu ouvisse algum problema, aquilo ali já me desestruturava de uma forma que era como se fosse qualquer problema, menor que fosse, para mim era uma dimensão incalculável. Eu não conseguia lidar com o problema, porque eu estava saturado. Eu estava assim. E eu me recolhi para ser tratado de uma pessoa. E eu lembro, irmãos, da graça que Deus me deu. Eu estava em João Pessoa, a missionária às vezes olhava para mim: amor, você está bem? Às vezes eu acordava de 3 horas da tarde e com um sono como se eu não tivesse dormido nada. Acabado, exausto, mas com o coração pensando em Deus: Senhor, eu quero te servir. Eu quero voltar, eu quero me sentir útil. Eu estou me sentindo inútil, eu estou entregue, não estou podendo fazer nada. E Deus me ensinou que ali era o momento dele me cuidar, me tratar. Mas meu coração estava: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero te servir. E eu lembro, irmãos, que num cenário como esse, eu recebi uma mensagem de uma das mais difíceis da minha vida. Eu estava lá em João Pessoa, um dia muito difícil. Recebi uma mensagem dizendo que uma irmã da nossa igreja tinha perdido um bebezinho. E naquele momento, eu poderia, com toda justificativa, enviar outra pessoa, explicar que eu estava em tratamento de saúde, não podia ir. Mas naquele mesmo momento, Deus me deu uma graça. Eu olhei para a missionária e falei: amor, faça minha mala, eu vou viajar. E pela graça de Deus, irmãos, eu que não tinha nada a oferecer, eu que não tinha energia, força, vitalidade, eu não tinha nada de mim mesmo. Viajei, acompanhei a família. Estive no momento mais difícil da vida deles, de comunicar aos filhos o que tinha acontecido. Estava do outro dia do lado da família. Participei do sepultamento da criança, auxiliei, voltei e precisei de mais alguns dias para tentar restaurar tudo aquilo que aconteceu. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando desejamos seguir ao Senhor, nossa vida, nós morremos para nós mesmos. Não é mais o que é importante para você. Não, eu não quero me desgastar, eu não quero mais fazer isso, porque eu posso não ficar bem. Irmão, se Deus colocou isso na sua mão, se Deus te confiou isso, se você foi chamado para essa função, Deus te dotou com essa característica, o momento mostra que é para você estar lá. Esqueça que você tem vida. Morra para você. Sirva ao Senhor. Você vai ver que é nesse processo que Deus vai nos ensinando e nos forjando, nos aperfeiçoando. Não podemos viver egoisticamente, irmãos,
pensando no que é melhor para mim, melhor para minha família, querendo preservar, conservar tudo. Não, fomos chamados a nos doar, nos sacrificar, nos desgastar, a servir ao Senhor, a falar do Senhor, a proclamar o Evangelho. São dias difíceis, de pessoas vivendo egoisticamente, vivendo para si, querendo seguir o padrão do mundo, de juntar dinheiro e ter uma aposentadoria tranquila, de ter uma função qualquer que lhe dê recurso necessário. São esses pensamentos que matam, que roubam, que tiram a vida, que fazem que pessoas vivam de forma inútil, sem sentido. E naquele dia, irmãos, naquele glorioso dia, você não desejaria falar para o Senhor: Senhor, aqui estão meus talentos, tudo que o Senhor me deu, eu fiz o que eu pude, na graça e na força do Senhor, está aqui, Senhor, tudo que eu fiz, para a tua glória, por amor ao Senhor. Ou você quer ser um daqueles que escondeu aquilo que Deus te deu, viveu para você, e não serviu ao Senhor? Oh, irmãos, estamos vivendo como se o Senhor não existisse, esquecendo a importância de ser igreja, da importância de estarmos juntos, de acompanhar outras pessoas, de discipular. Estamos esquecendo a importância de congregar, de ouvir palavra, de orar, de louvar juntos. Que Deus nos guarde, que Deus nos desperte. Eu quero incentivá-los com essa palavra, dizer que entristece meu coração em ver como pessoas, por qualquer motivo, deixam as coisas de Deus, deixam aquele chamado especial, específico que Deus fez. Deus conta, somos corpo, o corpo com muitos membros, cada membro com uma função. Deus chama você, habilita você, capacita, mas por qualquer motivo você desiste, você sai, você entrega, você diz: não, é muito pesado. Até a prioridade do reino, as questões relacionadas ao serviço, ao culto, à manutenção da vida espiritual, questões de prioridade, de necessidade, são descartadas, são colocadas como segundo plano. Não, estou muito bem hoje, estou com dor de cabeça, eu estou cansado, passei o dia brincando, fui para o sítio, eu fui fazer feira, eu fui passear, eu viajei para casa de um parente, eu fui para outra cidade, eu não estou bem. Isso é muito triste. Isso é muito triste, irmãos. É desanimador perceber como as coisas de Deus é deixado assim, como o que opcional, uma coisa, se der, vamos, se não der. Qual foi a última vez que você acompanhou alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir para o culto? Você ligou, insistiu, pensou durante a semana: meu irmão, vamos para a igreja adorar o Senhor, ouvir uma palavra de Deus. Você evangelizando, mandando mensagem, pensando, orando, aconselhando pessoas, ajudando pessoas na caminhada. Qual foi a última vez? Não, pastor, é porque eu estou muito cansado. Certo, você não pode acompanhar 10, mas fale com um. Ore, faça algo, sirva naquilo que Deus te dá. Irmãos, que Deus nos ajude. Deus nos ajude, porque é muito triste você ouvir pessoas com esses argumentos: vou ter que parar, das minhas atividades porque eu estou estudando muito agora, porque eu estou com mais compromissos no trabalho, na escola, e parece que o ministério para Deus sempre é o primeiro a ser eliminado da agenda. Não existe a possibilidade de colocar prioridade no serviço e ver as outras coisas para se encaixarem, para que eu possa desempenhar minha função de modo que glorifique a Deus. Não, sempre é eliminar logo o serviço a Deus, porque as outras coisas que me sustentam. O ministério a Deus é secular, é secundário. Se der eu faço, se não der, tira. Porque
por que é tão importante servir a Deus na igreja Michele local? Eu não já trabalho? Eu não já tenho minha função comum? Sua função comum é uma coisa, seu trabalho é outra. A função ao serviço aos santos, a edificação do corpo, ao crescimento do evangelho na sua igreja local é outra. Não exclui uma a outra. Veja como você se torna improdutivo, inútil, alguém vazio e morto quando você se afasta das prioridades de Deus. Você é assim, fica como um saco de vento, moinho levado para todo lugar, sem direção, sem norte, porque ele está pensando só em você. Irmãos, eu digo isso em amor, digo isso para o bem, porque certamente o Senhor não se agrada de uma igreja assim. Você pode dizer, mas pastor, e todo canto está passando por isso. Mas Deus nos chama a ser tratado onde estamos. Deve ser dentro de casa. Deus fala, nossa lição. Analise seu coração. Veja como você está. Perceba o seu caminho. Se coloque diante de Deus para ser tratado e voltar para a função que Ele deu, para o local que Deus colocou. Não viva de todo jeito. O Senhor quer compromisso. O Senhor nos chama a ter comprometimento. Culto é prioridade. Terminou o culto, você já está na agenda. Próximo domingo, 7 horas, vou marcar nada, vou me preparar para cultuar o Senhor, para dar o meu melhor ao Senhor. Não é durante a semana pensando, não tem nenhum compromisso, então eu vou. Não é assim não. Não é vai se quiser não. É dever de todo crente, todo membro tem dever de participar das atividades espirituais da igreja. Culto é momento de edificação, de orientação. O pastor quer conduzir o rebanho. Como ser pastoreado, como ser discipulado, se você não está presente? É dever, obrigação, de situações ou outras que impedem. Comunica, avisa, justifica, se programa para que possa participar no outro momento. Não é desculpa, está cansado. Não é desculpa, recebi visita. Não é desculpa. Se programe. As pessoas têm que perceber que você honra mais a Deus do que a elas. Como eu honro mais a Deus do que as pessoas. Em uma situação como essa, horário de culto, vamos preparar para ir adorar o Senhor. Se pessoas chegarem em sua casa nesse horário e sabem que você é crente, vão saber que você está na igreja. Irmãos, que Deus nos ajude a valorizar, priorizar as coisas de Deus. Assim como o sal, que é feito com o objetivo de salgar e influenciar. O Senhor não nos permita viver outra realidade, porque tão triste é essa denúncia de nada serve a não ser lançado fora. Que Deus nos guarde, nos faça viver como discípulos verdadeiros, pessoas que amam ao Senhor. Amém?